Olá, amados, bom dia, graça e paz, louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Ontem, na última mensagem, ele nos falou a respeito de oração, que muitas vezes não sabemos orar, pedimos por motivação errada, mas todo aquele que pedir em conformidade com o Espírito, assim lhe será concedido, porque o Pai assim faz, porque aquele que pede em nome do Filho, é glorificado o nome do Pai quando se atende o pedido. Mas nós sabemos que nós temos que estar em conformidade com o Espírito, temos que ter a intimidade com o Espírito, temos que conhecer o que Ele está fazendo. Nós temos que, seja alguma petição pessoal, seja para uma intercessão pelas nações, pelos povos, e sempre quando nós pedimos com entendimento, porque tem que ter o entendimento do coração, tem que estar com o coração voltado para Deus. A Bíblia diz que Daniel, que orava 3 vezes ao dia, ele chegava a chorar 3 semanas inteiras, Ele se humilhava, diante de Deus. A Bíblia diz no capítulo 10, no versículo 12 de Daniel, que o anjo prosseguiu me exortando: não temas, caro Daniel, porque as tuas palavras foram ouvidas sim, desde o primeiro dia em que aplicaste humildemente o teu coração a fim de buscar o entendimento diante do teu Deus. As suas orações foram ouvidas e eu vim em resposta ao teu clamor. Ele inclinou o coração, A partir do momento que ele começou a inclinar o coração humildemente, para o entendimento, o conhecimento, Nós temos que buscar, é lógico que no início as orações muitas vezes são direcionadas por emoções, por motivações pessoais. Tem que se começar de alguma forma, Porque é uma constância, Assim nós vamos sendo aperfeiçoados através da fé a orar em direcionamento com o Espírito Santo, Mas para isso é necessário uma busca, É necessário começar, É necessário pedir com fé, não pode ter uma ressalva de dúvida, Porque a Bíblia diz que aquele que pede com uma ressalva de dúvida é como uma onda no mar, que vai e volta, É necessário também, além do entendimento, é necessário ter perseverança, Lembra-se do juiz iníquo, daquela viúva que insistia com que fosse julgada a sua causa, E o juiz dizia: bem que não temo nem a homens e nem pouco a Deus, mas porque essa me importuna, julgarei a tua causa, E nos diz: ainda mais aquele que aplica o entendimento da palavra, que é através de Cristo Jesus, Aquele que ele nos adota como um irmão, e ainda quando nós fazemos a sua vontade, ele é um amigo na diversidade, Através do entendimento de Cristo Jesus, quando nós vamos enchendo da presença do seu Espírito, nós temos o discernimento, E através desse discernimento nós oramos em conformidade com o reino dos céus, Porque não podemos orar sem o entendimento, não se alcança uma oração com eficácia, porque nem sempre oramos segundo a vontade do reino dos céus, E se nós queremos ligar, as orações, tem que ter o poder e a autoridade, que é conquistado através do entendimento, através de um coração submisso, que Jesus, ele quando aqui esteve, tendo a semelhança do homem, mas
natureza divina, porque ele foi concebido pelo Espírito Santo e gerado à sombra do Onipotente, sua natureza não era como a dos homens, né? Uma natureza pecaminosa, mas uma natureza pura, um sacerdócio real e santo, sem ruga, né? Sem puro, né? E ele, o tempo que ele habitou no meio de nós, antes da ressurreição, ele dedicou o seu tempo com intercessões, com orações, a Bíblia diz. Ele estava sempre a orar, né, pelo povo, pelas nações, né, ele se ausentava, procurava um lugar reservado, né, e estava sempre a orar em intimidade para com o Pai. A Bíblia relata que em uma determinada ocasião onde os discípulos procuravam expulsar um demônio e não conseguiam, né? E ali o Pai pede que Jesus, né, expulse, e em poucos segundos aquilo que os discípulos estavam há horas empreendendo e não conseguiam, né? Ele expulsou o demônio, né? E os discípulos questionam, por que não conseguimos? E ele diz, certas cáspitas, né? Somente com jejum e oração, né? Ou seja, ele não orou ali, ele simplesmente determinou e expulsou, né? A oração e o jejum que ele dizia é na nossa caminhada, né? Nós temos que estar sempre fugindo da gula, que é um pecado, né? Temos que estar sempre em comunhão, sempre em jejum e oração, né? Porque quando assim nós procedemos, né, ele nos direciona a como orar, ele nos direciona aonde ir, ele nos direciona quando nós estamos em comunhão, juntamente com a oração, né, nós estamos buscando o entendimento de coração, porque muitos dizem, eu leio a Bíblia, né, mas a Bíblia diz, meditai na palavra, né, meditar há uma diferença de ler, né, às vezes fazem a leitura, mas não tem o entendimento, né, e o entendimento é quando vem a revelação da palavra, né, tem que se buscar a revelação. Às vezes, enquanto uns leiam o livro, o evangelho inteiro, né, por muitas vezes estou meditando num único versículo, né, até que venha a revelação daquele versículo. Porque é a revelação, quando nós temos ela fica gravada no nosso coração. A revelação, se faz a leitura, ela com o tempo ela se apaga, mas quando é a palavra revelada, ela fica gravada no coração, é um entendimento, né? Do qual, quando nós buscamos esse entendimento, como aqui diz no Daniel, foram ouvidas desde o primeiro em que aplicaste humildemente o teu coração a fim de buscar o entendimento diante do teu Deus, né? Quando nós buscamos o entendimento, assim nós começamos a fazer uma oração com mais eficácia, né? Onde sobe com aroma agradável, porque a oração tem que subir, né, até o reino dos céus. Como o processo onde se fala da escada de Jacó, né, onde abre os céus e os anjos sobem e descem. A Bíblia diz que os anjos estão a serviço daqueles que hão de herdar a salvação. E também diz que Jesus diz, não despreze um desses pequeninos, porque os seus anjos estão diante da face do meu Pai a todo momento, né? E nós sabemos que estamos através de uma nova aliança, onde os anjos sobem e descem sobre o Filho do Homem, né? Não mais conforme a antiga aliança, né? Onde
muitos não alcançam, né, o poder e a autoridade. Primeiro tem que se orar em conformidade com a vontade do Pai que está no alto dos céus, né, para que a sua vontade, né, venha na terra, venha nos reinos. E toda a vontade do Pai é que o sinal de Jonas aconteça, né? Que os povos e as nações se arrependam, porque quando se arrepende, busca o reino dos céus e a sua justiça, né? E ela vem sobre a terra e exerce o direito, exerce a equidade, do qual Deus, a base do seu trono é a justiça, né? A imparcialidade. Nós temos que perseverar em oração, né, para que haja conversão de almas, porque quanto mais conversão de almas, há um equilíbrio no lugar, né, quando se expulsa os principados e as potestades, né, e ali começa a haver a presença de Deus na nação, né, onde a Bíblia diz que feliz é a nação cujo Deus é o Senhor, né? Quando cai todo o altar idólatra, né? Quando começa a buscar a Deus e ali começa a todos aplicar o coração de forma humildemente, todos começam a clamar a um único Deus, né? Do qual é Cristo que governa, o governo está sobre os seus ombros, aonde começa a haver um avivamento, né, um mover sobrenatural. Um povo unido num só propósito, num só coração, numa só mente, e já não há muro de separação, né? Os muros são derrubados, as fortalezas são derrubadas, e começa a haver harmonia entre si, né? Desde as autoridades, desde os povos, começa a haver uma equidade, né? Vai sendo expulso toda corrupção, toda podridão, é o que se fala em avivamento, né? Não existe avivamento sem purificação, né? É necessário haver o arrependimento genuíno de coração, aonde se busca um entendimento de coração, né? E começa a subir às narinas de Deus um aroma agradável, né? Já quando sobe um aroma de podridão, um aroma de injustiça, né? Isso desagrada ao Senhor, né? E justamente por essa desobediência vem a ira de Deus, né? Atualmente a ira do Cordeiro que está no centro e governa. Vem a ira sobre o povo, né? Por causa da rebeldia, por causa da rebelião, por conta da idolatria, como ele nos disse ontem, né? Se misturaram ao paganismo, né? A semente que teria que estar conservando como consagrada a Deus, consagrada a Deus através de Cristo Jesus, né? Porque tem que permanecer na fé do princípio ao fim, ela passa a se misturar com Belial e não há comunhão, né, de Cristo com Belial, onde ele está fazendo a separação, a purificação do templo, ele está retirando o joio no meio de nós. E em mais um dia que a gente persevere em vigilância, buscando esse entendimento, né, para que faça uma oração com eficácia, e que dia após dia, através do arrependimento, através de um coração contrito e arrependido, do qual ele não despreza, ele faz morada em nós, né, e nós estejamos segundo a sua vontade, que não é dele, é a do Pai, e assim ele traz a perfeita e agradável vontade, tanto em nossas vidas como nas nações, né? Em mais um dia que a gente persevere, né? Assim como Daniel perseverava na oração e aplicando o coração humildemente a conhecer,
né, a vontade de Deus e orar segundo o seu direcionamento. Amém, amados? Um dia abençoado a todos, que o Eterno nos abençoe e nos guarde, brilhe o Eterno sua face sobre nós, erga o Eterno sua face sobre nós e nos dirija. Aqui é o irmão Fábio Gomes. Deus te abençoe.